continuando os exemplos da aula passada, problemas de maximização, de minimização ou ainda chamado de problemas de otimização. Vamos ao exemplo 4. Uma caixa aberta deve ser construída a partir de uma folha de papelão medindo 16 por 30 centímetros. Para isso, deve-se destacar 4 quadrados iguais dos cantos e dobrar os lados conforme mostra a figura. Determine as dimensões dos quadrados para se obter uma caixa com o maior volume possível. Então, a dica está aqui. A dica está justamente nesta palavrinha. Maior volume possível. É um problema de maximização. Eu tenho que maximizar quem? O volume. Se eu quero maximizar o volume, eu preciso ter a função volume. Bom, o que a gente tem de informações? A gente tem o tamanho da folha. Né? Então, imagina a nossa folha aqui, retangular, medindo um total de 30 e 16 aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses quadradinhos aqui, ó. Eu vou tirar essas 4 quinas. E esses quadradinhos, aí eu vou dizer que é um quadradinho de lado x, né? X por x. Eu vou tirar esses 4 quadradinhos, vou dobrar a caixa, que nem essa figura aqui de baixo. E aí eu vou ter uma caixa que eu gostaria que tivesse o maior volume possível. Então eu preciso saber quanto que eu tenho que tirar para conseguir obter essa caixa aqui com o maior volume possível. Então vamos lá. Então o que eu falei? Eu quero maximizar o volume. Então eu preciso ter a função volume. Só que como que é a função volume, né? Quando você tem, no caso aqui, é como se fosse um paralelepípedo. Como que é o volume de um paralelepípedo? É esse comprimento aqui, essa profundidade aqui, essa altura aqui. Né? Então você vai fazer, no caso aqui, a altura, vezes essa profundidade, vezes esse comprimento aqui, essa largura da caixa. Certo? Você vai pegar as 3 dimensões e vai multiplicar. E aí você vai ter o volume. Certo? Certo. Ok, só que quanto que valem essas 3 dimensões? Bom, aí a gente vai trabalhar aqui com o nosso xzinho. A gente vai escrever as dimensões em função do x. Por quê? Porque o que eu quero saber é o maior volume possível, só que esse maior volume possível depende de quem? Depende do valor do x. Então eu preciso criar essa função volume envolvendo esse x. E para criar o volume eu preciso ter essas 3 dimensões. Então essas 3 dimensões têm que envolver obrigatoriamente o x. Então como que vai ficar? Vamos lá. Está aqui, é o mesmo desenho anterior, tá? Quanto que vale cada uma das dimensões? Veja comigo, ó. Essa dimensão aqui seria esse total de 30. Aí você vai tirar essa partezinha aqui e tirar essa partezinha aqui. Cada pedacinho aqui vale x. Então eu vou fazer tudo, que é o 30, menos x, menos esse outro x. Portanto, fica 30 menos 2x. Agora, essa profundidade aqui tem a ver com esses 16. Você tem os 16, tira um cantinho que é x, tira outro cantinho que é x. O que você tem aqui? 16 menos x, menos 2x. E essa altura aqui? Perceba que essa altura, né, corresponde justamente a essa parte, ou a essa parte aqui, na hora que você dobrar a caixa. Ou seja, essa partezinha aqui é o x. Então, essa alturinha aqui vale x. Certo? Tenho as 3 dimensões? Tenho. Sei calcular o volume? Sim. Para calcular o volume, eu vou multiplicar essas 3 dimensões. Então, eu vou fazer esta continha aqui. Aqui, obviamente, sempre entre parênteses. Então, você vai ter que fazer, olhando para esses 2 primeiros parênteses, você vai ter que fazer a distributiva. Certo? O famoso chuveirinho. Né? 30. Opa, não era isso que eu queria. É isso. 30 com 16, o 30 com menos 2x com 16 e o menos 2x com menos 2x. Só que aí você vai fazer essa conta toda, mantendo o resultado entre parênteses, porque depois você ainda vai ter que fazer a distributiva desse x que vai sobrar.
Então, como que vai ficar? Aí você faz a conta, tá? 30 com 16, 480, 30 menos 2x menos 30, desculpa, aí eu fiz o 16 com esse aqui, menos 32x, o 30 com menos 2x menos 60x, o menos 2x com menos 2x mais 4x ao quadrado. E aí, ó, entre parênteses, tudo isso vezes o x. Então aqui, como eu tenho esses dois termos semelhantes, eu acabei juntando 32, menos 32 com menos 60 dá menos 92. E aí eu pego esse x aqui e faço chuveirinho, distributiva. Então vai ficar isso aqui, ó. 480x, 92x quadrado, 4x ao quadrado vezes x dá 4x ao cubo. Pronto. Temos a nossa função volume arrumadinha, é um polinômio de terceiro grau, mas está bonitinho, está arrumadinho. E olha que coisa legal. Se você parar para pensar nos exemplos da aula anterior, o exemplo 1, 2 e 3, vocês lembram que, na verdade, no exemplo 1 e 2, vocês lembram que a gente teve que fazer um sistema? Tinha um sisteminha, né? Por exemplo, a função produto, tinha lá o P, a função comprimento, tinha lá o C, e essas funções dependiam de duas letras, de x e y. E aí eu tinha uma outra equação que eu obtinha a partir do enunciado, eu isolava o y e substituía para que eu tivesse uma função que dependesse de uma única letra, só do x ou só do y. Aí tanto faz, tá? Eu fiz, nos exemplos, eu fiz dependendo só do x, mas podia fazer exatamente a mesma coisa dependendo só do y. Neste exercício, na hora que eu fiz que eu estipulei quanto que vale cada uma das três dimensões e fiz a fórmula do volume, eu obtive uma função que depende só de x. Então, não tem aquela história de ter que montar um sistema, isola, substitui, não tem nada disso, está pronto. A função volume está aí. O que eu quero fazer com essa função? Eu não quero maximizar o volume? Beleza, como que eu faço para maximizar alguma coisa? Eu pego a função que eu quero, derivo, igual a zero, resolvo, estudo o sinal e vejo o ponto de máximo ou de mínimo. Então, para maximizar essa função, o que eu vou fazer? Vou derivar. Então, você vai pegar a função volume, 480x, derivo 480, menos 92x quadrado, tomba o 2 vezes 92 dá 184, tira 1 do expoente da x, tomba o 3 vezes quadrado dá 12, tira 1 x quadrado. Beleza. Aí o que eu faço com essa função? Igualo a zero e resolvo. Resolve como? Aí você pode resolver por Bhaskara, por soma e produto, aí você vê o jeito que você gosta de fazer. Tá? Eu vou resolver por Bhaskara. Aí eu não apresentei aqui a resolução passo a passo da Bhaskara, mas eu fiz a resolução, a continha delta igual b quadrado menos 4ac, depois eu fui lá, calculei o x, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, fiz a continha com positivo, fiz a continha com negativo e obtive esses dois valores aqui. O x pode ser 12 ou o x pode ser, aí vai dar uma dízima aqui, 3,3333. Beleza. Acabou o exercício? Não. Eu tenho que, lembra que eu quero maximizar. Eu tenho que avaliar qual é o ponto de máximo, qual é o ponto de mínimo dessa função. Então, a derivada, a função derivada, era esta. Aí eu resolvi, cheguei nesses dois valores. Beleza. Vamos estudar o sinal? A função derivada é uma função do segundo grau. Tem um x ao quadrado aqui. Portanto, o gráfico dessa função é uma parábola. E o cara que acompanha o x ao quadrado, que normalmente a gente chama de azinho, o cara que acompanha o x ao quadrado é positivo. Então, é uma parábola com concavidade para cima. E essa parábola corta o eixo x em dois pontos diferentes, nesses dois números que a gente calculou. Então, está aqui, ó. Eu marquei o 12 e o 3,33 e fiz o estudo do sinal. Onde está para cima é positivo, onde está para baixo, essa barrigadinha aqui, é negativo. Olhando o estudo do sinal da derivada, eu vou responder como que a função original do volume se comporta. Onde está positivo, ela é crescente. Onde o estudo do sinal deu negativo, a função original v é decrescente. Então, o que a gente observa aqui?
A gente observa que a minha função vem subindo, começa a cair até o 12 e aí depois volta a subir. Então, se você for olhar, esquece o enunciado, tá? Se você for olhar, esse 3,33 subiu, desceu, é um ponto de máximo. Desceu, subiu. Então, esse 12 aqui é um ponto de mínimo. Ambos locais. Tá? Essa função aqui ela não tem máximo global nem mínimo global. Porque, teoricamente, essa função aqui vai crescendo, crescendo, crescendo. Pensando só nesse desenho, tá? Olhando só para esse desenho. Desconsiderando a questão que é uma caixa, que é medida. Pensando na função pura. Então, ela não teria máximo, pensando na função pura que eu digo pensando no conjunto dos reais. Essa função não teria nem ponto de máximo nem ponto de mínimo globais, tá? Mas aí eu até falei para vocês, falei, ó, normalmente a nossa preocupação não é o ponto global, normalmente a nossa preocupação são os locais. Ó, é achar aqui, ó, aqui eu tenho um máximo, aqui eu tenho um mínimo. Não importa se é global ou se é local. Normalmente os locais já resolvem os problemas práticos que a gente encontra. Mas de qualquer jeito, beleza. O ponto x igual a 12 é um ponto de mínimo. Mas e se desse um ponto de máximo? Sei lá, a função deu que o 3,33 é máximo e o 12 também é máximo. Vamos supor que os dois fossem ponto de máximo. Bom, mesmo que o x igual a 12 fosse um ponto de máximo, esse valor não nos interessaria. Por quê? Porque se a gente pensar nas dimensões do papelão original que a gente tem, né, a gente tinha um papelão medindo 30 por 16. Aí recorta os cantinhos, medida x, e a partir disso você vai criar a sua caixa. Então pensa, né, você lembra do papelão inteiro. Essa dimensão toda tinha 16. Essa dimensão toda aqui tinha 30, não era isso? Beleza. Pensa aqui, ó, nos 16. Tá? Aí o que, que você vai fazer? Você vai pegar e tirar um x desse canto e tirar um x desse canto. E aí vai sobrar justamente esta dimensão aqui, certo? Que é a dimensão, que é a profundidade da caixa, que seria o que está aqui no meio. Então pensa só, se tudo vale 16, eu tiro 12 centímetros de um lado e tiro 12 centímetros do outro, você percebe que não tem como você fazer isso? Como que você vai... Se você tem um total de 16, se você tirar 12 daqui, vão sobrar 4. Aí você vai do outro lado e tira 12. Mas você vai tirar 12 da onde? Que já não tem mais papel para você tirar. Percebe que é impossível? Iria ficar negativo. É isso aí, Gustavo. Quer dizer, tira uma coisa que não existe, né? É uma caixa mística, eu diria. Então, não tem como. Mesmo que o 12 fosse um ponto de máximo, a gente não responderia que o 12 nos interessa, porque não faz sentido prático. Esse 3,33, sim, ele é um ponto de máximo e sim, ele faz sentido. Porque se eu tenho 16, eu posso tirar 3 e alguma coisa aqui, 3 e alguma coisa aqui, e sobra um pedaço para eu dobrar. E aqui embaixo a mesma coisa, né? Eu tenho 30, tiro 3 de um lado, 3 do outro, vai sobrar uns 20 e poucos para eu conseguir dobrar. Beleza, esse 3,33 faz sentido, o 12 não. Portanto, a nossa caixa, né, baseado nesses valores aqui, o que, que eu vou fazer? Se eu falei que o x é 3,33, eu posso pegar esse x aqui e substituir nesses valores de x e calcular as dimensões da caixa. Na verdade, ele acabou perguntando só quanto que eu tinha que recortar, né? Acho que ele perguntou no enunciado, se eu não me engano, só o x. Mas aqui eu já estou mostrando como que você determinaria as dimensões da caixa. Mas o quadradinho que tem a ver com o x, é um quadradinho de 3,33 centímetros de lado. E aí, automaticamente, as dimensões finais da caixa, com o maior volume possível, vão ser essas daqui, ó, 23,34, 9,34, 3,33. Tá? É óbvio que é uma dízima, que vai dar um valor aproximado, mas é isso. Exemplo 5. Um certo cartaz
deverá ter 600 centímetros quadrados para a mensagem impressa. Deve ter 7,5 centímetros de margem no topo e na base e uma margem de 5 centímetros em cada lado. Determine as dimensões totais do cartaz para que a quantidade de papel usada seja mínima. Então, ó, matou. Seja mínima, palavra-chave, mínima, máximo. Minimizar, maximizar, é probleminha de máximos e mínimos. É um probleminha que vai envolver uma função, que eu vou ter que derivar, igual a zero, achar o máximo, o mínimo, etc. Muito bem. Então, no caso aqui, ele quer que a gente determine as dimensões totais do cartaz. Tá? Então, esse cartaz, e detalhe, o enunciado é esse, ok? É isso que vocês estão vendo aí. É o que está na tela. Esse é o enunciado. Pô, professor, não tem uma figurinha? Não, não tem figurinha nenhuma. Se vira com esse enunciado. Quer uma figurinha? Construa a sua figurinha. O enunciado é esse. Obviamente que eu fiz a construção da figurinha para vocês aqui, ó. Belíssima figurinha. Então, veja, ele quer saber a dimensão total, quer dizer, a folha, né? Pensa, é uma folha sulfite, aqui no meio você tem o texto, a mensagem impressa, que ele diz. Essa mensagem impressa aqui, ela vai ocupar 600 centímetros quadrados. E aí eu marquei aqui as margens, né? 7,5 no topo e na base e 5 nas laterais. Então, marquei 5, 5, 7,5 em cima e embaixo. Aí eu falei o seguinte, ó, esta mensagem impressa, ela vai ter uma largura que eu vou chamar de x e a altura da mensagem impressa eu vou dizer que é y. Beleza? Beleza. Só não esqueça que ele depois pediu o tamanho total do papel, tá? O x e o y é o tamanho da mensagem. Aí depois você tem que, a partir do... Você vai calcular o x, vai calcular o y, a partir dos valores calculados você soma as margens para ter o tamanho total do papel. Beleza, entendi, tranquilo. Tá. Então vamos lá. Que informações que a gente tem no enunciado? A gente tem, tirando as margens, né? A gente tem aqui a área impressa. A área impressa. Então, tá aqui, ô Gabriel. Ó, área impressa, 600 centímetros quadrados. Área impressa. Área impressa, esta verde. Ok? E o que ele quer é o tamanho total da folha. Então, beleza. Eu vou ter que escrever uma equaçãozinha, obviamente, para usar esses 600 aqui. Como eu falei que essa base aqui vale x e a altura do verde vale y, eu sei que o x vezes o y tem que dar esses 600 aqui. Certo? Beleza. Só que aí não se esqueça daquilo que eu quero maximizar, ou no caso nosso, minimizar. Não se esqueça disso. Sempre que eu quero maximizar ou minimizar alguma coisa, eu preciso ter uma função correspondente a esta coisa que será maximizada ou minimizada. E qual é esta coisa que será maximizada ou minimizada? Neste nosso caso, minimizada. As dimensões totais do cartaz. Então, eu tenho que ter essa função aqui. Eu tenho que ter a função dimensão total. Senão, eu não consigo fazer o exercício. Então, eu fiz o seguinte, ó. Eu chamei de T o tamanho total do papel. Então, o tamanho total do papel... Bom, aqui em cima, né, como eu já falei, a área de 600 é o x vezes o y, certo? Beleza. O tamanho total do papel é essa área impressa aqui, mais 5 centímetros, mais 5 centímetros, ou seja, x mais 10. E a altura vai ser esse y, que é essa parte escrita, mais 7,5 embaixo, mais 7,5 em cima. Então, y mais 7,5 com 7,5, mais 15. Então, o tamanho total do papel, tá? Porque o que eu quero é minimizar a quantidade de papel. O que significa minimizar a quantidade de papel? É minimizar a área do papel, certo? Se eu quero minimizar a quantidade de papel, o que eu vou minimizar na prática, matematicamente falando? Eu vou minimizar a área. Então, essa função t, na verdade, é a área do papel inteiro.
E o que eu tenho aqui é a área, os 600 centímetros quadrados que ele deu no enunciado, que é a área impressa. A função que eu quero minimizar é a função t, mas ela depende de x e y. Então, adivinha? Vou pegar essa primeira equaçãozinha que tem x e y, aí escolhe, tanto faz, isola ou o x ou o y. Só para variar um pouquinho, eu estou isolando o y. Pega esse y aqui e substitui. E aí você vai ter uma função, a função t no caso, tá? Você vai ter uma função que depende exclusivamente ou só de x ou só de y, depende de quem você isolou. No nosso caso, como a gente isolou o y, é uma função que vai depender só de x. Então, só fiz isso aqui, tá? X mais 10, o y que eu substituí, mais 15. Beleza. Então, eu tenho aqui minha função t. Mas é claro que aqui eu tenho esse parênteses, esse primeiro parênteses, esse segundo parênteses, eles estão multiplicando. Então, eu tenho que fazer um chuveirinho, né? Fazer a distributiva, não é isso? Vai ficar melhor. Então, vamos fazer o nosso chuveirinho aqui. Então, ó, x vezes essa fração, o x vezes o 15 vai dar 15x, o 10 vezes essa fração e o 10 vezes o 15, que dá 150. Obviamente que esse x de cima aqui, né, como se fosse um x no numerador com esse x do denominador, eu posso cancelar. Então, corta esse x aqui, sobra 600. 15x, 10 vezes 600 dá 6.000, sobre x, mais 150. E aí junta, né? 600 com 150. Juntei. Pronto, tá aqui, ó. Essa é a função do tamanho total, da área total do papel, e ela depende só de x. Beleza. Aí o que eu tenho que fazer? Eu quero maximizar, lembra daquela história, né? Maximizar, minimizar. Então, tanto faz se é maximizar ou minimizar. No final das contas, você vai pegar a função que você quer maximizar ou minimizar, vai derivar igual a zero e resolver. Então, é isso que eu vou fazer. Só que para fazer isso, antes eu vou arrumar essa função aqui, porque esse x está no denominador. Eu vou jogar ele para cima, como sendo x a menos 1. E aí sim, eu pego essa função e derivo. Derivada de uma constante é zero, derivada de 15x é 15. Aqui tomba o menos 1, então fica negativo. E tira 1 do expoente, fica menos 2. Esse x elevado a menos 2 eu posso devolver ele para o denominador, como sendo x ao quadrado. Aí eu vou pegar essa função, vou igualar a zero, vou separar os termos, vou multiplicar em cruz, tá? Multiplica em cruz, então 15x quadrado, aqui embaixo do 15 é como se tivesse o número 1, vezes 6.000 dá 6.000. Pega esse 15, passa dividindo, x quadrado igual a 400, então x igual a mais ou menos 20. Gente, chegou nesse ponto, a rigor, eu teria que fazer todo o estudo do sinal, chutar valores, blá, 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 blá. Mas se é um problema, assim, vamos ser prático, tá? Sendo prático, pensando assim, ó, tenho que fazer a prova. Pensa, se eu estou ensinando a vocês resolverem problemas de máximos e mínimos, usando derivada, beleza, eu fiz a função, cheguei na função, substituí, papapá, derivei, igualei a zero, resolvi. Concorda comigo que está mais ou menos na cara que a resposta vai ser sempre o valor que você encontrar aqui? Mesmo sem fazer estudo sinal, sem se preocupar se é ponto de máximo ou mínimo, a resposta está aí. Ah, mas eu tenho dois números, eu tenho mais 20 e menos 20. Beleza, então aí a gente vai ter que ver. Só que o x não pode ser negativo, concorda? Porque é tamanho de papel, tamanho, comprimento. Comprimento não pode ser número negativo, nem zero, né? Comprimento igual a zero não existe. Então, o x não pode ser menos 20. Então, mesmo, aí é a dica, tá, que eu estou dando, é o truque. Mesmo sem fazer o estudo do sinal da derivada, para verificar se a função é crescente, decrescente, verificar se de fato eu tenho um ponto de máximo ou ponto de mínimo, eu já sei que a resposta só pode ser o 20. O negativo não pode. Eu fiz toda a conta, derivei, igualei a zero, resolvi. O único número que presta aqui é o 20. Então só pode ser ele a resposta, mesmo sem fazer o estudo sinal. Tá? E aí, beleza, se o x é igual a 20, eu vou lá naquele y que eu tinha isolado, pego o 20, substitui, faz a conta, chega no 30.
E aí, lembra que ele perguntava as dimensões do papel. Né? O que a gente calculou, o x que a gente calculou e o y é a dimensão aqui dessa parte, desse retângulo interno. Então, o nosso papel, ele vai medir o x, que é o 20, então é esse pedaço, mais o 5 de um lado, mais o 5 do outro. Portanto, o papel tem que ter 30, e aqui o papel tem que ter esse valor que é o y, que é os 30, mais 7,5 em cima, mais 7,5 embaixo, portanto, aqui na vertical ele tem 45 e na horizontal ele tem 30, 30 por 45. Esse é o papel, essas são as dimensões do papel. Tá? Então, de modo prático, perceba que eu pulei a parte do estudo sinal, porque está mais ou menos na cara, né, que você está me dando um problema de máximos e mínimos envolvendo derivada. Então é óbvio que a resposta vai ser o que você está, justamente aquilo que o professor está perguntando. Tá? Esse é o truque. A rigor eu teria que fazer estudo do sinal? Sim. A rigor sim. A rigor você teria que fazer o estudo do sinal e se certificar que se trata de um ponto de máximo, que se trata de um ponto de mínimo, que nem a gente veio fazendo até, desde o exemplo 1 até o exemplo anterior. Exemplo 6. Um recipiente com a forma de um paralelepípedo com base quadrada deve ter volume de 2.000 centímetros cúbicos. O custo da base e da tampa é de R$ 50 por centímetro quadrado. E o custo das laterais é de R$ 30 por centímetro quadrado. Encontre as dimensões do recipiente de menor custo possível. Então, que nem eu tinha dito, né? Você tem aqui menor, problemas de máximos e mínimos, eu tenho que minimizar o quê? O custo. Então, obviamente, o que eu preciso ter? A função custo. Né? E aí tem o volume de 2.000 centímetros cúbicos, que obviamente isso aqui vai gerar para a gente aquele sisteminha. Então vamos lá. Paralelepípedo com base quadrada. Então eu estou dizendo aqui, ó, é um paralelepípedo, base quadrada, então a base mede x por x e uma altura que eu também não conheço, então eu vou chamar de qualquer outra letra, tá? Podia chamar de y, aqui eu estou chamando de h. Ok. Custo da base. A base custa... Tiago, não estou te ouvindo. Saiu, Tiago, pronto. Tá normal? Tá. Então tá, beleza. Então vamos lá. A base custa R$ 50 por centímetro quadrado. A nossa base, ela mede x por x, uma base quadrada. Portanto, a área da base vai ser x vezes x. Vai ser x ao quadrado. E cada centímetro quadrado custa 50. Então, o custo total da base vai ser de 50 vezes a área da base. 50 vezes x quadrado. A tampa é igual, né? X por x, uma área de x quadrado e o custo também é de 50. Então, a tampa também vai custar um total de 50 vezes x ao quadrado. As laterais, então veja, o que seria a lateral, né? A lateral seria isso aqui, certo? Deixa eu fazer de amarelo. Ó, seria isto aqui, isto aqui, isto aqui e isto aqui, certo? Ou seja, o que a gente tem aqui? Que figura que é essa aqui do lado? É um retângulo que mede x por h. A área desse retângulo aqui é x vezes h. Só que a gente tem um total de 4 áreas iguais. Né? São 4 faces, medindo x por h. Então, eu vou fazer 4 vezes esse xh, aí eu vou ter a área lateral total, tá? 4 vezes o xh me dá a área lateral. E o custo, ele deu aqui em cima um custo de R$ 30 por centímetro quadrado. Então, eu vou ter que multiplicar tudo isso por 30. Então, 4 vezes 30, 120 vezes x vezes h. Esse é o custo total das 4 laterais. E aí a gente pode construir a função custo total, total geral.
ou seja, o custo da base, da tampa e das 4 laterais. Ou seja, eu vou pegar esses 3 valores aqui, vou somar. No caso aqui, 50x² mais 50x² dá 100x², mais 120 vezes x vezes h. Beleza, essa é a função custo total. Só que aí, o que a gente quer fazer? A gente não quer minimizar o custo? A gente quer minimizar o custo, eu sei que eu tenho que derivar a função. Só que essa função depende aqui do x e do h. Eu tenho duas letras. Então eu não sei derivar. Então eu preciso fazer alguma coisa para transformar essa função custo em uma função com uma única variável, só com x ou só com h. E aí a gente lembra dos 2.000 centímetros cúbicos, que até o momento a gente não usou esses 2.000. Então eu vou ter que usar em algum momento, né? Então, qual que é o volume de um paralelepípedo? Seria x vezes x vezes h. Ou seja, x² vezes h. Esse é o volume, e esse volume tem que ser igual a 2.000. Aí você pode, por exemplo, isolar o h, que é mais fácil, né? Porque o x está ao quadrado, então aí vai, se você for isolar o x, vai dar uma raiz, aí é pior. Então eu vou isolar o h, que é mais fácil. Pega esse x², joga para o outro lado dividindo, beleza? Tem um h aqui, aí eu simplesmente substituo esse h no lugar desse h. Então vai ficar isso aqui, ó. Esse x aqui, com um dos x que tem no denominador, você pode cancelar. Vai sobrar um x embaixo, e em cima tem que fazer 120 vezes 2.000. Então, em cima vai ficar 240.000, embaixo sobrou o x. Então, pronto, ó. Agora eu tenho a função custo transformada. A função custo original era esta. Aí, usando o volume, eu transformei em uma função com uma única variável, no caso, só o x. Para quê? Para poder derivar. Então, tá lá. O que eu tenho que fazer com essa função? Eu tenho que, se eu quero maximizar ou minimizar, você sabe que você tem que pegar a função, derivar igual a zero e resolver. Tá, só que para derivar essa função, eu tenho esse x que está aqui embaixo. Então, jogo o x para cima, x elevado a menos 1. Aí sim você deriva. Tombou o expoente, o 2, vezes 100 dá 200, x. Tombou o menos 1, então vai dar menos 240.000. Tira 1 do expoente, x a menos 2. Aí você, como você vai ter que igualar a zero para resolver, eu pego esse x a menos 2 e jogo de novo para o denominador. Tá? Porque eu vou ter que igualar a zero para resolver. Aí você pega a função, iguala a zero, joga um termo para um lado, deixa o outro termo do outro, troca o sinal, multiplica em cruz. Então, 200x vezes x² dá 200x ao cubo. 240.000 vezes 1 dá o próprio 240.000. Divide 240.000 por 200. E, como é x ao cubo, tira a raiz cúbica. Raiz cúbica de 1.200 vai dar um número todo esquisito, dá aproximadamente 10,6 centímetros. Se eu tenho o valor de x, eu posso voltar naquela equaçãozinha do h, que a gente tinha isolado, e substituir o x para calcular o h. Né? O h era isso aqui. Então, pega esse x aqui, substitui no lugar do x, faz a continha, você vai ter o h. E, portanto, a figura vai ter base quadrada medindo 10,6 centímetros e uma altura de 17,8 centímetros. Essas vão ser as dimensões do paralelepípedo para que você consiga minimizar o seu custo. Acabou. Assim, olhando de longe, né, você percebe que esse exercício é exatamente igual aos anteriores? A lógica começa a ser sempre a mesma? Não muda, não muda. É sempre a mesma ideia. Lógico, muda as funções, a forma de montar. Um você está falando em área, outro você está falando em volume, outro você está falando em lucro. Mas o grosso do exercício é sempre o mesmo. Ó, só para mostrar para vocês aqui, esse exercício aqui, depois eu recomendo que vocês tentem fazer. Tá? Além dos slides, eu vou passar também uma lista de exercícios
para vocês treinarem com os exercícios bem similares aos que a gente fez tanto nessa aula quanto na aula passada. Mas tem esses slides aqui com alguns exercícios para vocês depois tentarem fazer também, tá? Com resolução. Então, eu vou passar com vocês os enunciados e mostrar a resolução como que ela foi feita. E vocês vão perceber que esses exercícios são bem parecidos com os exercícios que a gente fez nos exemplos. Então vamos lá, ó. Vamos dar uma lida rápida aqui. O exercício 1. Um fazendeiro tem 1.200 metros de cerca e quer cercar um campo retangular que está à margem de um rio reto. Ele não precisa de cerca ao longo do rio. Quais são as dimensões do campo que tem a maior área? Você percebe que esse exercício aqui é idêntico ao que a gente fez? Não era aquele exercício da cerca, do celeiro? Só que em vez de celeiro, agora você tem um rio. Mas é o mesmo exercício. O 2. Deve-se construir uma caixa com base retangular de cartolina, com 16 polegadas de largura e 21 polegadas de comprimento, cortando-se um quadrado de cada quina. Determine as dimensões desse quadrado para que a caixa tenha o volume máximo possível. Então, ó, volume máximo, uma caixa que eu vou montar a partir de um retângulo, tirando um quadradinho de cada quina. Pô, fizemos esse exercício igualzinho, mudou só os números. Ó, o 3. Um terreno retangular deve ser cercado de duas formas. Dois lados opostos devem receber uma cerca reforçada que custa R$ 3,00 o metro, enquanto os dois restantes custam R$ 2,00 o metro. Quais são as dimensões do terreno de maior área, maximizar a área, que pode ser cercado com R$ 6.000? É similar ao exercício do paralelepípedo que a gente tinha que minimizar o custo. Né? Concorda que é a mesma coisa? Você tinha o custo da tampa, o custo da base, o custo da lateral. Não é a mesma ideia? É a mesma ideia, só que muda, a figura muda. Numa você tem um paralelepípedo, na outra você tem um terreno que você vai cercar, mas é a mesma filosofia, vamos dizer assim. Então vamos lá. Vamos só dar uma passada rápida aqui pelas resoluções desses três exercícios. Ó, então aqui é o exercício da cerca e do rio, né? Eu tenho 1.200 metros de cerca, eu quero fazer um retângulo com essa cerca, o rio aqui é um rio reto, né, que ele fala, e eu quero que a área que eu vou cercar seja a maior área possível. Então, beleza. Você vai fazer um desenho, como por exemplo esse aqui. Aí você vai aleatoriamente chamar de x e y, um lado x, outro lado y, ou a e b, a letra que você quiser. Aqui ele resolveu chamar esse lado aqui de y, esse lado aqui de x. Beleza. Então, você tem que fazer o seguinte. Primeira coisa, você tem que ver aonde que você vai encaixar esse número, essa informação. E você tem um exercício de maximização de quem? Da área. Então, você vai precisar da função área. Você precisa dessas duas coisas. Então, vamos começar pelo mais fácil, vai. Começar por aqui. Né? Maximizar a área. Então, eu preciso da função área. Se um lado mede x e o outro mede y, aqui, ó, aqui na resolução, ó, a área, x vezes y. Beleza. E aí, em algum lugar do mundo, eu tenho que encaixar isso aqui. O que são esses 1.200 metros? Não é justamente o comprimento, o perímetro dessa figura aqui? Ou seja, x aqui, mais y aqui. Soma tudo, 2x mais y. Só que essa soma tem que dar quanto? Tem que dar 1.200. Olha o nosso sisteminha aqui. Aí o que você vai fazer? Bom, eu tenho que derivar essa função área, porque é ela que eu quero maximizar. Tá. Só que tem x e tem y. Então, eu vou ter que pegar, por exemplo, aqui o y, isolar esse y, substituir aqui, para daí obter a área. Então, isolando o y, está aqui. Substituindo aqui no lugar desse y na fórmula amarela, vai chegar nessa parte. Faz a distributiva, chega nisso aqui. Aí você vai ter a função área. E no caso, dependente só de x. Beleza, isso eu sei derivar.
Então, deriva essa função. Vai dar 1.200 menos 4x. Agora é igual a zero. 1.200 menos 4x igual a zero. Vai resolver para x, vai achar o x igual a 300. Pega esse x aqui, joga, por exemplo, nessa equação e calcula o y. Faz a continha, y igual a 600. Pronto. Então, a gente tem que os lados perpendiculares ao rio tem que medir 300 metros e o lado paralelo ao rio vai medir 600 metros. Com essas dimensões, você vai ter a maior, utilizando 1.200 metros de cerca, você vai ter a maior área possível. Percebeu que é idêntico ao que a gente fez? Muda os valores, mudou a figurinha, mas é a mesma coisa. Ah, podia ter chamado aqui de x, aqui de y? Podia. Faz do jeito que você quiser. A lógica não vai mudar. Os cálculos vão mudar levemente se você inverter aqui, né? Porque aqui, em vez de 2x mais y, ficaria 2y mais x. Aí eu isolaria o x aqui e essa minha função dependeria de y. Mas é a mesma lógica. É a mesma lógica. Aí você vai obter aqui, em vez de eu calcular primeiro o x, você vai calcular primeiro o y e depois vai voltar na equação para calcular o x. Tá? Os números ao longo do caminho vão mudar ligeiramente. Agora, o segundo exercício é aquele exercício da caixa que você vai tirar os quadradinhos, né? Esses quadradinhos pintados em vermelho. Então, lembra que ele falou que tem 16 polegadas por 21 polegadas? Então, essas medidas, né, de 16 e de 21 seriam essas medidas aqui. Por exemplo, aqui e aqui. Então, por exemplo, aqui tem 21, aqui tem 16. Cada quadradinho mede x por x. Então, na hora que você tira x de um lado, tira x do outro, você passa a ter esta medida aqui, ó, esta medida aqui. E na vertical você passa a ter esta medida aqui. Esta medida aqui, ó, essa daqui, esta aqui, esta aqui. 16, que era o total, menos x de um lado, menos x do outro. 16 menos 2x. Esta dimensão aqui, ó, que eu vou pintar de amarelo. Esta dimensão aqui surgiu a partir desses 21. Eu tinha 21, tira o vermelhinho, tira outro vermelhinho. Sobrou o quê? Sobrou isso aqui, ó. 21 menos 2x. E essa alturinha é justamente o tamanho do quadradinho, que mede x. Beleza. O que eu quero mesmo? Eu quero volume máximo. Como que é o volume? É uma dimensão vezes a outra dimensão vezes a outra dimensão. Tá aqui, ó. Aí você tem que fazer as distributivas, vai chegar nesse negócio todo aqui, papapá. Você vai derivar a função, vai igualar a zero, vai resolver e vai chegar nesses dois valores de x. Esse valor aqui, né, 28 dividido por 3, vai dar 9, alguma coisa. Não tem como o x medir 9. Porque, veja, esse lado aqui mede 16. Se você tirar 9 de um lado e tirar 9 do outro, não tem como. Se mede 16, o máximo que você conseguiria tirar aqui seria 8 de um lado com 8 do outro. Aí você some com a caixa. Então, não tem como você tirar 9. Então, obviamente que esta resposta aqui não nos interessa. O x igual a 3, sim, nos interessa. E é ela que vai ser a nossa resposta. Idêntico, só mudaram os números, mudaram os cálculos, né? Mas é o mesmo passo a passo, a mesma coisa. Aí tem o do terreno, né? Que você quer fazer uma cerca, e você tem que os lados opostos medem 3 e os outros dois lados opostos medem 2. E eu quero maximizar a área utilizando R$6.000. Então, veja, eu tenho duas informações importantes. Eu tenho a informação do custo, né, utilizando esse 3, esse 2 e esse custo total. E eu tenho
eu tenho que criar uma função área. E esta função será a função que a gente vai ter que maximizar. A função área é fácil, né? Se um lado mede x, outro mede y, a função área é a vezes x. Desculpa. A igual a x vezes y, que inclusive está aqui. Ó. Cadê a equação maior área? Então a função área está aqui. Ó. Tá aqui. Beleza. Então tem x e y, lascou tudo, eu vou ter que ter uma outra função, isolar o y ou o x para substituir. Ok. Então da onde que vai sair essa função? Dos custos. Então você tem esse lado medindo 2, R$ 2 por metro, e esse outro lado também, medindo não, né? Custando, desculpa. Custando R$ 2 por metro, e esse lado também custando R$ 2 por metro. Então você vai ter um comprimento total de x aqui mais x aqui, ou seja, 2x, custando R$ 2 o metro. Então você vai ter, em relação a este lado aqui e a este lado aqui, você vai ter um custo de 2x, x mais x, vezes R$ 2 o metro. E se você parar para analisar o outro lado, você vai falar, bom, eu tenho um lado aqui que custa 3, o outro também custa 3, eles medem y, né? Então, y mais y dá 2y, vezes R$ 3. E isso tem que me dar justamente o limite aqui, né, o total, de R$ 6.000 de cerca. Então, fazendo a continha aqui, ó, 2x vezes 2 dá 4x, 2y vezes 3 dá 6y, 6.000 está aqui. Aí você escolhe, isola o x, isola o y, aqui tanto faz. Então, no caso, aqui foi isolado o y, 4x passa subtraindo, 6 passa dividindo, está aqui o y isolado. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse y aqui, esta função. No caso aqui, o autor acabou escrevendo até, ele simplificou. Tá? Ele pegou esse sobre 6 e fez 6.000 dividido por 6 e 4x dividido por 6. E fez a simplificação. Aí ele chegou nessa expressão. Nem precisava, podia ter deixado assim, tá? Se você preferir. Eu, pelo que eu conheço dos alunos, a maioria não iria simplificar, a maioria deixaria assim. Pode pegar isso aqui ou isso aqui, no caso ele trabalhou com esse aqui, eu trabalharia com esse, e substitui aqui justamente no lugar desse y. Tá? Que foi o que ele fez nessa passagem aqui. Ó. Esse x eu vou distribuir, vou chegar numa função, vou derivar essa função, vou igualar a zero, vou resolver. Achou o x? Volta nessa função ou nessa, né? Volta em uma delas, calcula o y. Pronto. Tá aí. Então, o lado que custa R$ 3 tem que medir, aqui é o y, né? O y é igual a 500. Então, o lado que custa R$ 3 tem que medir 500 metros, o lado que custa R$ 2 tem que medir 750 metros, de modo que eu vou utilizar um total, eu vou ter um custo total de R$ 6.000 e também vou conseguir a maior área possível. É isso. Deixa eu tirar essa rabisqueira toda aqui. Então, essas soluções não fui eu que fiz. Eu peguei essas soluções prontas e eu estou apresentando para vocês. Eu só estou mostrando que outras pessoas, né, no caso aí o autor, faz exatamente o que eu estou fazendo com vocês em aula. Muda um pouquinho, né? Esse cara aqui ele simplifica, eu não simplificaria, mas aí é questão de gosto. Aí é a matemática. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Hoje vou ficando por aqui. Desejo a todos um ótimo final de semana, um bom feriado a todos, muita saúde, paz e prosperidade.